Isso mesmo, o Brasil, Serginho, presta atenção, ele fechou 2018 com 12,2 milhões de desempregados, segundo aí os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. E é sobre isso que a gente vai entender um pouquinho mais, vai bater um papo agora com o economista Luiz Rabelo Castro. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo Eu convite. já estou aqui batendo um papo com ele. Serginho, a Senda, você sabe muito. E ensina bem também. Obrigado. Que bom tê-lo aqui. E para a gente falar, né, quando a gente fala... Eu queria que o senhor explicasse que momento nós vivemos hoje, porque às vezes para a gente entender essa realidade, a gente precisa compreender a nossa realidade econômica do nosso país, até para a gente entender um pouco esses dados. Hoje nós vivemos uma economia restritiva, onde o pleno emprego não é eficiente, ele não é crescente. Sim. Aí as pessoas elas ficam sem atividades e tem que buscar outras formas de gerar renda. Certo. E por que entramos nisso? Porque o Brasil ele não conseguiu gerar riqueza para a população. O que é gerar riqueza? Gerar um crescimento sustentável que possibilite a geração de emprego e renda para todos os entrantes, que são os jovens que estão entrando, e a manutenção dos que já estão trabalhando. Sim, sim. E porque você não pode tirar uma pessoa de 40, 50 anos, não, eu vou tirá-lo do mercado de trabalho porque eu estou entrando um jovem de 25, recém-formado. Não, você O ideal é ter espaço para todos. Para todos. E para que haja espaço para todos, você tem que gerar riqueza para a economia. Sim. E a riqueza da economia ela é gerada mediante o quê? Emprego, investimentos, novas indústrias que estão surgindo, né? Tem um assunto muito interessante que é o seguinte: o que motiva o investidor internacional a vir para o Brasil ou para qualquer outro país, né? Sim. São as regras claras, são as garantias, porque temos dois tipos de capital. Tem um capital que vem de especulação, que é o capital que entra na Bolsa, ele entra em grande quantidade, fica 2, 3 meses e depois desse tempo ele faz o quê? Ele vai embora. E quando ele vai embora, o que acontece com o índice Ibovespa nosso? Despenca. Sim. E com isso gera o quê? Um volume enorme de desemprego. Porque o capital não é sustentável. Não foi um capital de investimento, onde o indivíduo vem e fica aqui 20 anos. Nós precisamos desse capital e não do especulativo. Sim. Né? O governo já teve uma atitude muito favorável, que é reduzir as taxas de juros. Por quê? Com a diferença de dólar e com a taxa de juros alta, o investidor internacional prefere vir para o Brasil porque ele ganha muito mais nos juros. Quando transforma em dólar, ele faz o lucro e vai embora rápido. Nós não precisamos disso. Então, a nossa economia ela precisa de profissionais que tenham condições de executar a atividade, é o saber fazer. Sim. E para saber fazer, ele tem que se qualificar. Ele não pode ficar na mesmice do que ele já fazia. E temos que ter mais investimentos na economia para poder gerar emprego, né? E quando fala 12,2 milhões de desempregados, é um percentual alto? É muito alto. A realidade são 27 milhões e uns quebrados, né? Falando igual o mineiro, né? Sim, uns quebrados. sim. Só que você tem que dividir isso por áreas. São desalentados, aqueles que já desistiram de procurar emprego, apesar de ter uma qualificação, ter uma condições técnicas para desenvolver a atividade, ele já não procura mais. Mas por que ele não procura? Ele se limitou a uma única atividade e ele é um especialista. Aí vem outro fator de economia que a gente analisa. As economias em franco crescimento, como a americana, ela precisa do especialista, porque o serviço é muito. Então, ele tem que executar as atividades sendo especialista. Economia em restrição como a nossa, ela precisa do generalista. É aquele de tudo um pouco. Isso mesmo. Que ele saiba executar as atividades em todas as áreas da empresa. Então, funciona assim. Quando ele desenvolve todas as áreas da empresa, a empresa, como está em restrição, ela está demitindo, ela vai optar por qual indivíduo? Aquele que sabe fazer mais coisas. Isso aí, porque ela reduz o custo. E se você Vamos pegar aquele que é bom nisso, naquilo, 1.001 utilidades, o Bombril. Isso, e se você for olhar hoje, né, saiu uma nota falando sobre o novo presidente da CEMIG. E ele vai assumir a presidência, ele vai assumir a presidência de advocacia, né, de direito. Ele vai assumir 4 atividades. Eu fiquei impressionado. Entendi. 4 atividades. É uma clara demonstração de contenção de custos.
Então, o que o indivíduo tem que fazer? O indivíduo ele tem que entender o ambiente que ele está inserido e ver as habilidades pessoais que ele tem. Sim. E se qualificar melhor. Para quê? Para que ele tenha o chá da gestão de pessoas, Sim. que é o conhecimento, habilidades e tome a atitude de executar as tarefas. Quando a gente fala em qualificação, Sim. a gente pensa assim, tem lá o especialista, que ele é dividido em planejador e executor. Certo. O planejador é aquele cara que vai planejar a execução. Então, quando você está numa economia restritiva, você vai ter pouquíssimos planejadores e vários executores. Sim. E quando a gente começa a analisar o volume de desempregados, são os momentos que tem dentro da economia do ano, né? Isso. Então, quando você começa... Por favor, pode... Pode contar. Quando você começa, setembro em diante, Sim. as contratações vão aumentando. Melhor dizendo, toda data festiva, as contratações aumentam. Aí chega esse período aí porque vem Natal, aí o pessoal já vai se programando. Isso, Páscoa, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Criança, Natal, Dia das Crianças. Entenda que quem mais contrata no Brasil, não deve ser no mundo inteiro, é serviço, comércio, construção civil, transporte, porque o mundo está se transformando. Entenda assim, antes você ia na loja e comprava mercadoria, hoje você compra pela internet. E ela tem que chegar na sua casa. E ela só vai chegar na sua casa mediante o transporte. Mas ainda o comércio e serviço é o foco principal. Tem até uma arte, eu queria que colocasse aí na tela, para o senhor explicar para a gente, fazendo favor. Sim. Tá aí? Isso. Ótimo. Explica para a gente. Reflete claramente. Vamos entender que esse gráfico é inversamente proporcional ao emprego e desemprego. Né? Então, Ok. Em janeiro, tínhamos 12 milhões de desempregados, em fevereiro cresceu. Por que cresceu? Porque Porque acaba o período de janeiro, é um período... Dezembro lota, depois vai baixando aí. Isso, aí cresceu, em fevereiro cresceu mais ainda em março, aí em abril começou a declinar até o mês de junho. De julho para frente, veio declinando constantemente, porque vem as datas festivas e os serviços e comércios precisam mais de mão de obra, eles vão contratar. Agora, o maior problema ali é que nós temos 12 milhões em outubro que não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Se você tem de 13 milhões e 690 mil a 12 milhões e 350, você tem um gap que sai e entra no mercado. E os 12 milhões e 350, eles não conseguem entrar. Então, o que eu avalio é o seguinte, a chave da questão não é resolver o problema, é descobrir a causa do problema. Quando você descobre a causa, o problema não volta. Ele volta de outra forma, mas aquela forma você consegue solucionar. Então, esse universo de 12 milhões e 350 não consegue entrar no mercado. Dentro dele, deve ter os alternados, né? Aquele que estava desalentado, de repente arrumou um emprego, e aquele que estava... Pode ser aquele também que pula de emprego para emprego também. Existem esse. Aí acaba que ele não fica desempregado. Não fica desempregado. Quer dizer, ele consegue... Tem muitos informais também, não? A informalidade é enorme no Brasil. É enorme. Por quê? Devido a uma questão de imposto, né? Como os impostos nossos são mais elevados, a empresa ou o indivíduo, ele prefere ficar na informalidade porque ele vai pagar menos imposto. Né? E ele vai fazer o ganho dele dá para sustentar a família, dá para poder viver, ele vai pagar menos imposto. Lembrando que essa tabela aí são dados aí do IBGE. Isso. Né, para a gente poder entender. Tem até um depoimento de uma pessoa que eu queria que a gente assistisse, depois a gente comentasse. Coloca para a gente aí esse depoimento, para a gente entender um pouquinho mais aí da realidade de cada um. Meu nome é Ana Luísa, eu sou formada em administração desde o primeiro semestre de 2017. Eu trabalhava já na área de administração do setor de recursos humanos há um tempo, 2 anos no mercado, e com a crise em 2017 eu fui mandada embora, no primeiro semestre de 2017, e tenho tentado até então uma recolocação no mercado. Uma alternativa que eu tive foi trabalhar na empresa de família, mas sem carteira assinada, e apesar de eu estar trabalhando, né, estou trabalhando informalmente, estou procurando ainda uma reinserção no mercado de trabalho. E eu vejo como o mercado não está bom, está sobrando mão de obra. A maior dificuldade para se inserir no mercado é a experiência que eles pedem.
né, que as empresas estão pedindo experiências muito específicas, longas, para uma vaga, às vezes para ganhar muito pouco, às vezes metade do que antes daqui pagando. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa. Ó, que interessante. E você pode também participar aqui, ó, 319-8402-9756. O WhatsApp está aqui, manda sua pergunta aqui por escrito, coloca seu nome, o nome do seu estado, o nome da sua cidade, enfim, para a gente poder também honrar você aqui, te abençoando. Ela falou algo também que acontece, né, sobre essa questão do tempo, a experiência. Ó, como é que uma pessoa que não tem experiência vai ocupar uma vaga que exige experiência? Fica difícil porque não vão se encontrar. Sim. Tá? Eu acredito que o que ela falou, que ela é uma especialista. Então, ela entende muito de um foco que, no momento, as organizações não estão precisando. Aí ela não consegue entrar no mercado de trabalho. Demanda, oferta, tem que ser analisada. Sim. Bem, o que eu acho que deveria ser visto por todos esses indivíduos? Sim. Eles têm que se tornar o quê? Generalistas. Começar a buscar dentro da área que ele atua, dentro do conhecimento que ele tem, outras formas de atingir a necessidade da empresa. E pensar que é o seguinte, a entrada sempre vai ser menor do que a estadia de 10 anos numa empresa. Né? Você tem que aproveitar a oportunidade para entrar. É isso. Ele tem que entrar e lá dentro ele tem que mostrar as habilidades que ele tem e que ele pode gerar riqueza para a empresa. E a riqueza que eu falo não é só a monetária, né? É a de ganho de mercado, a de construção de um bem-estar social na comunidade que vive. Né? Hoje também a inteligência emocional muito grande. Né, vale muito. Então, você entra na empresa e aí você promove um ambiente melhor. Isso, né? Isso tudo a empresa leva. Conta, isso a empresa conta, porque você está mudando o ambiente dela. Os ambientes hoje estão muito competitivos, porque a pressão é muito grande para resultado. Isso gera um monte de outros efeitos no indivíduo, que são as doenças que podem ocorrer. Se você chega e transforma esse ambiente num ambiente agradável, um ambiente feliz de se viver, você é enxergado por toda a direção. Então, fica aí essa dica para a gente também começar a observar. Né? Às vezes, eu mereço mais, mas às vezes entra e experimenta. Quem sabe dali não surge uma oportunidade maior. Isso mesmo. Só vai ter que voltar mais aqui. A gente volta com muito prazer. Muito bom, professor, né? Muito obrigado. Professor, é didático, ensina, gente. Foi uma honra tê-lo aqui. Deus abençoe 2019 do senhor e de toda a família. E o Estuda um Pouco está de portas abertas para sempre estar aqui conosco. Para todos nós, que abençoe esse país maravilhoso, né? É verdade. Que é imenso, esse país é imenso. É verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.